Bem-vindo ao primeiro episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics, gravado em parceria com a comunidade Data Hackers. Estamos aqui no podcast About Data, do Zorro Analytics. Estou eu aqui com a Monique, somos duas hosts, inédito. Vamos abrir esse episódio. Monique, head de comunidades. Eu, Raquel, sou fundadora e trabalhei com dados há muito tempo. Monique, vamos falar um pouquinho de mercado? Eu vou dizer para você que esse episódio vai ser um pouco polêmico. Vou torcer para eu não ser cancelada aqui, né? Porque esse tema que a gente vai falar aqui, que é por que time de dados não deveria existir. Mas antes da gente começar, a gente vai falar também que é uma parceria que a gente está fazendo com o Zorro Analytics junto com a comunidade Data Hackers. A gente está aqui no evento AI Data Leaders, que é o maior evento ali para decisores, CDIOs aqui do Brasil. Então, eu tô ansiosa, viu, Raquel? Uma honra estar aqui com você, viu? É uma honra estar aqui. A gente está aqui representando quase a reencarnação da Hebe com esses cartões. A gente vai simplesmente falar muito de mercado e falar de tendência e como que os times de dados, eles vão ser no futuro. E por que a gente acredita que esses times vão deixar de existir? Monique, vamos lá. Bora. Times especializados de dados. Como que você enxerga esses times? Eles devem existir? Como que vai acontecer no futuro? É uma grande polêmica que existe quando a gente fala sobre times de dados. A gente tem até alguns paradigmas, né? Quem veio primeiro, né? O time de dados ou as outras áreas existentes, né? Mas o Data Hackers hoje, que é uma das maiores comunidades de Data Science do país e que hoje eu levo com o maior carinho, amor e paixão, a gente tem uma pesquisa que se chama State of Data e a gente literalmente faz um mapeamento da área de dados como um todo. E dentro desse mapeamento, a gente também traz alguns dados sobre esses profissionais que utilizam essas ferramentas, como a Zorro Analytics também. E também a gente consegue ver a perspectiva do mercado que vai fazer a contratação desses profissionais. Então, um dado que pode ser muito relevante ali é a gente entender um pouco de como que funciona essa percepção do mercado, ao mesmo tempo desses profissionais que estão dentro dessa área de dados como um todo, sabe? Sei. Então, você está dizendo, por exemplo, o mercado hoje, a gente tem esses dados, mais de 60% das empresas reconhecem a importância de um profissional de dados. Então, as empresas sabem que esse profissional ele é necessário. Mas o que vai mudar nesse cenário? Por que esse profissional ele precisa mudar? É um paradigma essa pergunta. Porque a gente falar de mudança é muito emblemática, né? Porque a gente vai entrar numa questão, talvez, ética e moral, né? Quando a gente fala sobre ética, que é o coletivo, e aquilo que é moral, que é mais voltado à parte individual. A gente percebeu que depois, pós-pandemia, a gente teve um avanço, assim, no que tange a contratação de profissionais dentro da área de dados. Depois a gente teve um período de layoff desses profissionais, né? Que foi a grande demissão em massa. E a gente também, no próprio Data Hackers, com a pesquisa State of Data, a gente também entendeu um pouco da retenção desses profissionais nos últimos 2 anos. Então, em 2022, a gente teve 57% das empresas que reteram esses profissionais. E em 2023, mais de 60% dessas empresas acabam retendo esses profissionais em si. O que isso significa? Significa que se a gente saiu de um período de layoff, onde profissionais saíram literalmente do mercado e tentam essa recolocação, a gente entendeu que essas empresas, literalmente, enxergam que esses profissionais também são importantes dentro dessas áreas, dentro dos núcleos que acabam surgindo. Então, a gente começa a entender que se os profissionais dentro desse mercado também não olharem para outras frentes e outras áreas e outros nichos, outras capacitações, talvez, não sei o que pode vir aí nos próximos meses, dias, anos, vamos ver. É muito legal você falar isso, porque, na verdade, a gente está sinalizando uma mudança de mercado com esse título que é tão polêmico. Que o time de dados ele continua sendo importante, ele é um time que ele vai estar dentro da corporação, mas ele vai assumir uma forma diferente.
Então, esse profissional que hoje trabalha com dados num time específico, num time apartado, ele cada vez mais vai ser integrado a outros times. Então, ele volta para um time de marketing, por exemplo, e ele vai atuar dentro desse time, rompendo as barreiras que hoje a gente tem com times apartados. Então, quando você precisa de uma análise de mercado, por exemplo, chama um time de dados para fazer essa análise. Por que a gente não pode ganhar vazão e fazer isso dentro dos próprios times? Então, essa roupagem diferente que esses times adotam, de novo, essa inteligência, é o que a gente espera ver como tendência nos próximos anos. Mas é por isso que nos últimos tempos muito se falou sobre essa questão de letramento de dados e essa democratização desses dados para outras áreas das empresas. Então, automaticamente, a gente começa a ver um movimento do mercado que tem esse querer, muitas das vezes, só que, na prática, muitas vezes, até mesmo muitas das empresas e parceiros que acabam buscando, até mesmo a própria comunidade de data hackers, tem essa dificuldade de fazer esse aculturamento para outras áreas. Eu acho que existe um desejo do mercado também de que todas as áreas em si consigam falar de dados, né? Mas existe também uma questão muito da proatividade desse profissional, que também está introduzido dentro dessa área, numa camada muito mais técnica, de também querer repassar o conhecimento. A gente gravou um podcast há meses atrás com a Gerdau, e eles comentaram que no processo de cultura que eles investiram e que investem muito ainda hoje, eles acabaram descobrindo os falsos heróis, né? Que é o quê? Aqueles profissionais que são técnicos, que detêm o conhecimento e está tudo amarrado ali através dele. E eu trabalhei muitos anos em empresa de consultoria e com algumas plataformas e soluções dentro da área de dados. E a gente também percebia que no processo, muitas vezes, de você fazer uma implementação ou de testar a ferramenta, o problema não era de defender o quanto a ferramenta ela era eficaz para aquele processo, mas existia essa amarração do quesito humano, muitas das vezes, que por deter o conhecimento e por ter medo ali de perder o seu cargo, ou olhar aquilo como uma grande oportunidade, ela acabava literalmente não conseguindo evoluir. Então, a gente vai também ter no mercado esses profissionais que detêm a informação, né, que muitas das vezes não conseguem ou não querem, por uma questão, por alguns receios, passar informação para outros times, para as outras áreas. Mas também tem um segundo ponto, que depois que a gente foi até questionado quanto a isso, que é a questão daquelas empresas que são um pouco menores e que detêm um único profissional e que outras áreas também não se sentem interessadas em querer saber porque não enxergam o valor daquilo no seu dia a dia ou estão apagando ali incêndio e aí a gente tem outras discussões através disso. Às vezes até o que esse profissional traz não condiz com a vivência. Exatamente. E aí fica muito difícil você dialogar porque tomar decisões baseadas em dados pode parecer simples. Mas é algo que nem todo mundo faz. É isso. Principalmente pequenas e médias empresas. Muita coisa você vai no feeling. As pessoas não estão acostumadas a olhar dados. E aí eu acho que tem momentos e tem empresas que estão mais maduras e empresas que estão menos maduras. Eu acho que quanto mais madura a empresa está, quando ela já passou por todo o processo de implementação, de tratamento desses dados, ela já está num momento que ela consegue ter qualidade desses dados, aí sim ela passa para um segundo momento de autonomia de time. Porque os times vão conseguir usar aquele dado para gerar insight. Mas aí eu vou entrar no ponto que acho que você também vai me entender, né? Você que tem uma marca aí, que é olhando para uma camada mais estratégica. Falta estratégia dentro dos lugares, das empresas, das corporações, até mesmo dos times mais técnicos. Porque o que acontece, no final das contas, a minha visão de mercado, né? Hoje, eu estou numa posição super estratégica para a própria comunidade de data hackers, que é uma comunidade, teoricamente, que tem que falar sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre multiplataformas. Então, vamos dizer assim, que 90% dos conteúdos são conteúdos talvez um pouco mais técnicos e falando sobre novas tecnologias, né? Legal, isso ótimo. Mas para onde nós vamos, né? Então, sempre vai ter que existir alguém olhando para uma camada mais estratégica. Porque quando a gente abre a estratégia como um todo, a gente vai lidar também com situações que vão
além da tecnologia em si. Então, a gente vai falar do quê? De cultura, de treinamento, vai falar sobre objetivos, acompanhamento dessas estratégias que estão sendo implementadas. E aí a gente começa a perceber também que não fica focado só em um único time, em um único núcleo, né? Isso, teoricamente, vai levando ramificações para toda uma corporação. Então, olhando para essa questão assim, de entendimento da maturidade, quando a gente olha para a estratégia como um todo, às vezes é uma das dores, né? Mas é uma das dores que leva a outras dores do negócio, né? E principalmente quando a gente fala de uma camada mais humana, de processos, de pessoas, de capacitações, da tecnologia em si. Então a gente vai meio que caminhando dentro dessa frente, assim. Minha visão, assim. Eu acredito. E aí, eu fico na dúvida. É o seguinte, como priorizar? Por onde começar? Sabe? No sentido de que, assim, não só de dados, mas a priorização da estratégia. Você é uma pessoa de estratégia, você trabalha com comunidade. E você é uma pessoa, assim, que me chamou a atenção é que você sempre, tudo que eu faço, você falou pra mim, tá linkado a algum resultado, algum mensurável, que é dado. Como que você faz isso? Como que você prioriza? Eu vou pegar um capital humano para a gente poder tangibilizar isso na vida de qualquer pessoa. Primeiro, a gente, assim como nas empresas, olhando para a gente que é humano, tem pessoas que vão ser movidas a resultados. Mas também tem pessoas que vão ser movidas a propósito. Eu sou uma pessoa que, na minha essência, eu sou movida a propósito. Tem que existir um porquê da gente estar fazendo aquilo. Tem pessoas muito bem-sucedidas que são movidas a resultado. Não importa o propósito. O importante é chegar lá e fazer e entregar. É diferente da área de dados, de qualquer área que a gente está hoje em dia? Não. As áreas também são assim. Mas sempre tem que o equilíbrio entre o propósito, a estratégia e o resultado. Só que propósito e resultado precisam andar juntas. Porque se você entrega muito resultado, você vai ter um gargalo lá na ponta, na questão como que a gente vai fazer a entrega. Se você está movido muito a propósito, você vai sonhar muito aonde você quer chegar, mas quais são as ações que eu preciso fazer para gerar o resultado para que essas ações continuem acontecendo? Então, por onde começar, eu acho que é entender qual que é o ponto de partida, aonde você quer chegar. Então, para um profissional hoje que assume uma posição dentro de um time de dados, eu fazia isso em todas as empresas que eu entrava, inclusive até no Data Hackers, quando eu entrei eu fiz isso. Era uma questão de você entender, ok, nos primeiros 3 meses, quando você é contratado, muitas das vezes, existe o cenário ideal, um mundo perfeito, e só que daqui a um tempo, depois tudo se entra numa normalidade. Então, o que eu fazia quando eu entrava nas empresas? Eu já focava qual que é o resultado que eu iria entregar nos próximos 3 meses. Então, eu identificava qual que eram as dores daquele negócio ou da posição a qual eu iria atingir. E depois eu traçava ações para poder fazer essa entrega e com já uma data pré-marcada, estipulada para a entrega desse resultado. Por quê? Porque no meio do caminho, muitas das vezes, quando esse profissional entra dentro de uma organização ou dentro de uma área nova, ele vai ter os objetivos principais que ele precisa alcançar, só que fora isso existe a vida real. Várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que se você acorda o objetivo principal e a meta onde você quer chegar, ao longo do caminho, mesmo que surjam outras necessidades, de certa forma você acaba atingindo e todo mundo está ciente que o seu resultado que você tem que entregar é aquele. Então você começa a priorizar melhor as ações, as atitudes, as atividades que precisam acontecer. E aí você consegue chegar nesse resultado. Então, voltando para o tema central, assim, que eu vejo hoje as organizações ou áreas que muitas vezes pensam numa questão mais estratégica, por onde começar, é olhando mesmo para essa questão de aonde eu quero chegar, quais são os objetivos que eu preciso fazer, e dali até aquele prazo é para lá que você vai mirar e é lá onde a gente vai chegar. As ações que vão acontecendo, vão acontecer, claro que existem exceções no meio do caminho, mas você não pode perder o objetivo, o foco, porque senão vai ficar sempre em segundo plano. Aí depois dos 3 meses que o profissional está dentro da área, então ele não é um bom profissional, né? Mas por quê? Porque ele se perdeu dentro do volume de situações que aconteceram até mesmo naquele ambiente que às vezes não tem uma cultura estipulada muitas das vezes, né? Eu acho que essa delimitação do objetivo, ele entra muito no tema que a gente está falando, porque muitas vezes esse desenho
ele está diferente do time de dados e do time de outras áreas? Muito. Né? E eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, porque eu acho que o gargalo está aí. E é por isso que essa integração entre times, ela tem que ser, ela cada vez vai ser maior. A ponto do time de dados, ele não ser um time apertado. Não ser um time apertado. E esse profissional de dados, ele cada vez mais vai precisar ter conhecimento de outras frentes. Então, é um profissional de dados com conhecimentos de marketing, com conhecimentos de vendas, com conhecimentos gerais. Então, esse profissional ele vai ter que se moldar e dar um próximo passo que vai muito além do técnico. Nós, seres humanos, em sociedade, é muito comum a gente delimitar padrões. Então, vou dar um exemplo hoje. No mercado, a gente tem várias comunidades, né? Vai existir a comunidade de inteligência artificial, vai existir a comunidade de analytics, vai existir a comunidade de MLOps, por exemplo. Porque a gente, em sociedade, para senso organizacional do nosso ser como pessoa, a gente automaticamente vai delimitar padrões. Esses padrões precisam existir, porque existem muitas pessoas hoje no mundo. Então, delimitar esses padrões é importante para que a gente possa se organizar em sociedade. O problema é que, quando a gente se organiza dentro desses padrões, muitas das vezes, a gente acaba não conseguindo juntar as nossas forças com outros padrões que foram também criados. Então, por exemplo, se hoje existe uma comunidade voltada à ciência de dados, por que essa comunidade não pode se juntar com uma comunidade de MLOps, muitas das vezes? Não seria muito mais rico quando a gente fala sobre questões relacionadas ali à própria eficiência mesmo do que possa ser esses times? Aí a gente vai para o mundo corporativo. Por que uma área hoje, que é uma área de dados, que demanda muitos dados, não poderia muitas vezes se unir com uma área de negócio? Porque a sensação que eu tenho muitas das vezes é que quando a gente avança em grandes processos dentro de organizações, numa sociedade como a nossa, principalmente em tecnologias que surgem todos os dias, existem ali barreiras que não são barreiras muitas vezes tecnológicas, são barreiras culturais, são barreiras de interação entre as pessoas. Depois da pandemia, a gente viu quão dificultoso ficou as questões relacionadas à comunicação entre essas áreas, né? Então, a gente muitas vezes debate ali que parece que está todo mundo junto, mas no dia a dia não acontece dessa forma. Então, é cada um defendendo ali o seu silo, cada um defendendo a sua área. Então, a gente vai numa frente de profissionais que acabam se destacando dentro dessas organizações, dentro dessas empresas, que quando você vai ver, ele tem mais um know-how ali menos técnico, mas ele consegue gerar uma interação e uma conectividade maior com as outras áreas. Então, eu não sei se eu vou responder agora a pergunta principal desse episódio, mas na minha visão, eu vejo que a área de dados não é que ela vai extinguir, na verdade, ela precisa existir. A grande coisa que a gente discute é que esse profissional introduzido dentro dessa área, que precisa também existir para, no senso de organização, aconteça, ele vai ter que estar aberto a novas possibilidades, a testar novas coisas, a principalmente olhar para novas soluções e ferramentas que talvez não seja a ferramenta do dia a dia dele, mas no minimamente poder entender o que aquilo poderia acelerar o processo, entende? Porque aí a gente começa a olhar para frentes que são menos polêmicas e ao mesmo tempo que são mais eficazes no dia a dia, né? A gente teve até recentemente aí, há tempos atrás, a fala do CEO da NVIDIA, né, que falava sobre essa questão de codificação e se vai existir a codificação ou não. Nas semanas atrás, a gente teve a fala do CEO da AWS, que falou que o processo de codificação, que os programadores só vai existir só até 2 anos, né? Daqui 2 anos não vai existir mais programação. Obviamente que a gente sabe que isso não vai acontecer, mas por conta dessa questão relacionada a esses profissionais também, da usabilidade da tecnologia, esses profissionais hoje em dia estão utilizando essas tecnologias, mas que precisam também estar abertos para novas possibilidades do trabalho, até mesmo para poder escalar aquilo que a gente já utiliza hoje, sabe? Eu acho que a gente chegou num ponto em que o profissional de dados, ele... No passado, na verdade, chegou num ponto não. No passado, esse profissional estava dentro dos times.
Então ele estava ali, era um analista, ele não tinha no cargo dizendo que ele era de dados, mas ele fazia análise de mercado. E aí, com a mudança, com a evolução da tecnologia, precisou criar esse time de dados para escalar a tecnologia. A gente não trabalhava com Big Data. Precisou se adequar, então vai precisar escalar. E nesse momento de escala, descobriu uma série de problemas. Porque quando você trabalha com muito dado, você vai ter problema. Vai ter qualidade, a integração, a estrutura do data lake. Tudo isso é difícil. Só que a gente está chegando num momento que quem começou há, 4, 5 anos atrás, 3 anos atrás, vamos colocar assim, está conseguindo fazer isso com excelência. Minimamente com excelência. É isso. E aí a gente começa a questionar os papéis dessas pessoas especialistas demais. Porque, peraí, os dados já estão rodando, o data lake está tranquilo. Como que a gente vai trabalhar esses dados? O que a gente vai fazer com eles? E aí precisa começar a gerar valor. É isso. E aí como que você gera valor se você está só olhando a parte técnica do negócio? E aí esses profissionais agora vão para um terceiro momento, que é voltar para esses times. E como que eles geram valor dentro desses times. Então, na verdade, foi um ciclo. A gente começou num ponto A, foi para um ponto B, C e agora está voltando. Mas está voltando porque atingiu um nível de maturidade, que não foi todo mundo que atingiu. Exatamente. Não foi todo mundo que atingiu, não vai estar todo mundo nesse momento. E agora chega no momento da gente falar de capacitação, democratização dos dados. Letramento, né? Letramento. Então, os dados eles estão num ponto que eles... a empresa está com dados democratizados o suficiente para que todo mundo possa usar esses dados. Não estamos. O que a gente vai fazer? Porque agora, para gerar valor, a gente precisa disso, porque não é o engenheiro de dados que vai vir com esse insight de negócio. E aí as pessoas elas vão precisar assumir novas facetas. Uma nova roupagem, um novo profissional. E as empresas elas vão ter que se preparar para isso. Elas vão ter que se preparar para isso. Os profissionais também. E aí, como que você se prepara? Eu não sei se a gente vai ter a resposta aqui das pessoas. Eu vejo uma questão assim de... A gente fala hoje muito sobre inteligência artificial, certo? Quando a gente fez a pesquisa State of Data de 2023, a gente imaginou que existiria uma alta busca de profissionais voltados à ciência de dados e que a gente já identificava também uma questão relacionada à escassez desses profissionais dentro da área de dados. Então, a gente já esperava que no report, na pesquisa, a gente tivesse esse alto volume desse profissional. E aí foi muito engraçado que depois surgiram até alguns memes da própria comunidade que não. O profissional que estava sendo muito mais pago era o engenheiro de dados, ao invés do cientista de dados. O que a gente identificou com isso, que são as hipóteses que a gente acaba gerando com essas informações? Que as empresas, elas estão num nível de maturidade que muitas vezes não é o nível de maturidade que elas dizem que elas estão. Quem trabalha, acho que consultoria, acaba conseguindo ver isso melhor na prática. Então, as empresas, teoricamente, muitas delas estão começando agora a reestruturar essa maturidade ao trabalhar com esses dados. E aí, existe uma pressão do mercado, porque todo mundo precisa estar dentro desse processo de treinamento, de letramento, a área de dados está a todo vapor trabalhando com esses dados, as empresas têm esse grande silo de dados armazenados que eles coletam diariamente. E aí, como que você faz com tudo isso? Então, eu acho que não é uma questão que as empresas precisam fazer isso já. As empresas precisam hoje identificar como fazer isso já. Que aí muda toda essa história, né? Então, o que eu venho vendo, até mesmo conversando com vários executivos que a gente acaba conversando, é que existe essa necessidade das empresas, mas eles não sabem como fazer isso. Porque são duas necessidades que, teoricamente, para um mesmo objetivo, mas que com rumos traçados de formas diferentes. Então, ao mesmo tempo que ele tem que organizar toda essa infraestrutura para liberar um dado, que toda a corporação, que toda a empresa precisa ter e saber, desde a área de negócio, outras áreas, RH, ou até mesmo a parte mais técnica, como que ele faz esse processo de letramento, de cultura, de treinamento, né? Ele não sabe, o mercado muitas vezes não sabe nem por onde começar, porque é como se eles estivessem correndo contra a maré 2 vezes, né?
tanto numa questão de organização dessa maturidade, quanto numa questão relacionada ali à preparação desses profissionais. Mas eu acho que também tem um ponto de provocação a esses profissionais, muitas das vezes, que são contratados por essas empresas, de também identificar isso, dessa necessidade dessas empresas e começar a fazer movimentos em que eles também possam sugerir possibilidades dessa construção acontecer. Por isso que nos últimos tempos a gente vê as comunidades que se reuniram, pessoas que se juntaram e hoje são grandes comunidades. Por quê? As empresas têm os seus processos internamente, alguns deles muito engessados, e as comunidades, com o passar do tempo, acabaram encontrando formas de construir outras coisas, né, de uma maneira muito mais rápida e podendo entregando maior valor. Então, o mercado hoje ele tem essa necessidade de fazer tudo isso acontecer. E acho que também não é à toa, porque também existe esse movimento de outras empresas buscando também a formação de novas comunidades para que tente meio que estancar a ferida mesmo que está ali com essas frentes relacionadas a essa democratização da informação mesmo dentro desse ambiente. Eu acho que o engenheiro de dados, ele ser um dos profissionais mais bem pagos nesse momento, tem muito a ver com a infraestrutura. Muito! As empresas, elas estão muito com foco na infraestrutura. O que eu vejo é que muitas empresas escalaram a infraestrutura, mas não focaram na qualidade e na governança. Então agora estão tendo que refazer, porque eles perceberam que para poder usar aquele dado, não basta colocar no Data Lake. É isso. E tem um outro fator também, é que não significa que não tenha empresas em uma maturidade avançada. Existe. Só que também tem um quesito de que elas estão tão preocupadas nesse momento de resolver os problemas que elas também não conseguem compartilhar as questões que elas estão fazendo internamente que geram valor e impacto para o mercado e para a sociedade. Então, a gente vai no movimento, assim, muitas das vezes, que a gente só consegue ver hoje, principalmente dentro da área de dados, de tecnologia, que a gente fala que é um núcleo, é um ovo, né? Uma bolha que a gente acaba discutindo muitas das vezes. A gente acaba vendo esses profissionais que, será que realmente aquilo que ele está falando realmente é a dor do dia a dia do ser humano? E aí a gente começa a conversar com executivos do mercado e ver outras possibilidades, a gente vê dores comuns, semelhantes, que não são compartilhadas também. E são muito simples, às vezes são dores do começo, coisas que deveriam ter aparecido no começo do processo de transformação digital voltada para dados. E que não aconteceu e que está tudo bem, porque você vai aprendendo fazendo. E trabalhar com dados é relativamente novo. Então, tem muita coisa que volta. Por exemplo, você pode ter um time de data science super focado, super especialista, ter o melhor dos algoritmos, mas se você não tiver o dado no formato adequado para rodar no algoritmo, o output vai estar errado. Não vai estar bom e você não vai ter resultado. E aí as empresas começaram a perceber que isso era um gargalo. Que isso era um grande gargalo. Então por isso que a gente vê esses times de dados muito separados ainda, estão muito focados em infraestrutura. Muito. E não está errado, é porque na maioria das vezes, quando a infraestrutura escalou, ela escalou de maneira errada. E aí, no decorrer do processo, descobriu-se que o Data Lake deveria estar estruturado, organizado de uma outra maneira, que as regras de negócio não foram aplicadas adequadamente, que às vezes quem está trabalhando com aqueles dados desconhece as regras de negócio. E por isso que cada vez mais essa transição ela vai ocorrendo. Eu olho isso como 2 pontos, assim, né? Que é um pouco do que a gente acaba até falando. Eu vou sair, mas eu vou voltar, né, no tema. Quando a gente fala sobre ética, muitas das vezes, né? Hoje o Brasil, a nível de inteligência artificial, por exemplo, a gente acaba testando muita coisa que foge hoje, muitas vezes, do que essas organizações têm como suas políticas, principalmente, né? O fato de a gente não ter uma regulamentação hoje no Brasil que vai mapear essa questão faz com que nós, brasileiros, arrisquem muito mais.
Então, o mesmo acontece para essa construção desses data lakes, dessas infraestruturas. Minha visão, né? Então, o que acontece? É muita gente tentando descobrir o que deve ser feito. E no final, o que importa é a entrega. E lá na frente a gente resolve. É muito isso que acontece na maioria das organizações. Um outro ponto também é que já tem empresas centenárias hoje no mercado, ou empresas que são muito fortes naquilo que entrega hoje numa camada de produto, de serviço e tudo mais, em que compartilhar suas dores talvez seja demonstrar uma vulnerabilidade que não cabe na posição que elas estão muitas das vezes, né? Então, é muito doido falar sobre isso, porque a gente vê grandes empresas que acabam também se auto-vendendo e tentando também encontrar um caminho onde elas consigam, de certa forma, ter um time mais estruturado, ter políticas que sejam mais relevantes, ter soluções e plataformas que realmente vão automatizar os processos. A gente viu também na pesquisa State of Data que a porta de entrada é a parte de analytics, tanto para os profissionais e muito até mesmo para a parte das empresas em si, né, que está ali ligado à parte de negócio e também as questões relacionadas ali de infraestrutura e tecnologias e tudo mais. Então a gente vai num caminho ali de olhar para esses profissionais também que às vezes acabam ficando perdidos ali nesse caminho, nessa reestruturação, né? E aí essa questão de por que não existe time de dados, né? Porque a nossa dor não é só a parte de tecnologia, a nossa dor está muito além acima disso, né? E que envolve a proatividade, a união e a intersecção com outras áreas também. Você sabe, uma curiosidade, né? Quando eu entrei em dados, eu entrei para liderar um time que era muito técnico. Olha, eu tinha cientista, tinha engenheiro. E como eu nunca tinha trabalhado com dados, eu não entendia o que era aquilo, eu tinha licença poética para perguntar coisas bobas. Olha, coisas idiotas. E eu falava para eles, eu vou perguntar mesmo porque eu não sei. E foi maravilhoso, porque a gente se deparou com um problemaço que não era de infraestrutura. Mas até então, lidavam como se fosse, porque ninguém entrou na raiz do problema. Então eu cheguei perguntando, falando assim, olha, a gente está com esse e esse problema. Falando, a qualidade está muito ruim para rodar num algoritmo. Eu falei, nossa, mas por quê? A gente está me mostrando um relatório técnico, esse problema. Eu falei, olha, primeiro passo, a gente vai pegar cada um desses problemas e vai fazer uma pesquisa do porquê que está desse jeito. E aí só depois que a gente entendeu o porquê é que a gente vai para o próximo passo. Então tinha todo tipo de coisa, por exemplo, tal dado está aparecendo 10 vezes, está repetido, está errado, então a gente está tirando o dado. Eu falei, gente, mas não se tira o dado. E tem uma coisa também que eu preciso falar, você falou sobre esse ponto, foi magnífico você ter falado sobre isso, porque dentro da área de tecnologia, a gente tem uma questão que a gente fala assim, que as pessoas são autodidata. Gente, literalmente, a maioria das pessoas dentro da área de dados, elas não são autodidatas. E se vende o discurso de que se você não é, você precisa ser autodidata. E aí a gente perde muito através disso, porque a gente deixa de fazer perguntas simples. Então a sensação que às vezes a gente acaba tendo é que a gente está num caminho, muitas das vezes, que o quê? A gente está evoluindo na tecnologia, mas a gente está retrocedendo em outras coisas e questões que são simples. Então às vezes uma pergunta simples, ela dita muito do que vai acontecer lá na frente. Entende? Total. E, por exemplo, nesse caso, não tinha problema nenhum na infraestrutura. Então, olha só, o dado que estava repetindo, que o time anterior estava tirando, não se faz isso. A primeira coisa que eu falei, mas gente, não se tira dado, não se apaga. Tem que entender por que está desse jeito. Era, na verdade, uma característica de negócio. Olha, você tinha mais de um estabelecimento que tinha a mesma localização, porque eram centros comerciais. E ninguém se preocupou em analisar se era, por exemplo, um shopping ou coisa do tipo. E era. Olha, eram dados legítimos. Então, a gente foi fazendo todo esse relatório, justificando por que os dados estavam daquele jeito. E aí, no final do relatório, a gente conseguiu atingir 94% de qualidade. Uma base de dados que era enorme. E foi fazendo pergunta boba. E a minha intenção com eles, eram todos muito, muito, muito técnicos, era levar mais para essa direção de negócio. E foi uma maravilha, porque essa questão de perguntar quando você não sabe é o que as pessoas elas têm medo de fazer. Exato. E você falou que
pergunta boba, eu não acho que seja pergunta boba. Não é aquela questão, não acho. Eu não acredito que seja uma pergunta boba. São as perguntas que são necessárias, minimamente. Quando você vai montar uma estratégia, muitas das vezes, as perguntas que norteiam o objetivo principal são as perguntas mais simples, entende? E a gente acaba pecando porque as pessoas não conseguem responder essas perguntas. Por medo de elas perguntarem, muitas das vezes, por acharem o que o outro vai pensar se eu perguntar uma coisa como essa. Só que você precisa saber sobre isso. E se você, de certa forma, tem esse receio, muitas vezes, de perguntar, busca essa informação de alguma forma, de algum jeito, tem essa proatividade. Porque são essas perguntas que vão te levar e que vai levar esse profissional, muitas das vezes, a estar em lugares em que, muitas vezes, pessoas questionam assim, mas por que essa pessoa está lá? Porque ela soube, ao longo desse caminho, fazer as perguntas certas para que ela pudesse chegar em alguns objetivos estratégicos, entregando o resultado, que é o que todo mundo quer. Exatamente, né? E aí, esses profissionais mais técnicos, eles aprenderem a também justificar e a explicar o que eles estão fazendo para qualquer pessoa ler. Porque, vamos supor, eu gosto muito de documentação, mas eu não acho que documentação tem que ser técnica. Ela tem que ter também a parte técnica, mas não somente. Ela tem que justificar por que aquilo foi feito. Por que aquele código tem uma performance melhor que o anterior. E eu sempre trouxe muito isso, porque eu falo para eles, eu não entendo, e eu tenho que entender isso aqui. Mas aí essa é uma das dores hoje, porque a gente fala muito sobre letramento de dados. Sim. Porque existem documentos que eles precisam ser técnicos mesmo, dentro de uma camada mais profunda sobre o que diz aquilo. Mas como que a gente torna também informações que são densas e que são técnicas acessíveis a outras pessoas? Então, a gente começa a ver também que esse receio das outras áreas, de querer saber um pouco mais sobre tecnologia, de achar a tecnologia muito distante da realidade delas, estão muitas vezes porque esses dados, essas informações não são tão acessíveis para esses profissionais. Então, fica muito difícil, muitas das vezes, a gente poder vender sobre uma solução, sobre uma ferramenta, sobre uma possibilidade diferente de otimizar e automatizar aquele processo que aquela pessoa faz todo santo dia, porque ela não enxerga que aquilo seja acessível para ela. Então, automaticamente, ela já traça uma barreira ali, porque aquela tecnologia, muitas das vezes, vai trazer um trabalho para ela muito maior de aprendizado, esse é o conceito, para que ela possa, teoricamente, enxergar valor, ou apoiar, ou até mesmo poder realmente otimizar e gerar mais resultado. Então, são esses os pontos que a gente vai ter ao longo do caminho. E assim, a ferramenta ser fácil de usar não significa que ela seja acessível. Porque a acessibilidade dos dados, ela é um processo. E você precisa... E esse processo, ele tem que estar relacionado à cultura. Então, assim, o que é que você está fazendo em termos de cultura para preparar essas pessoas para lidarem com os dados ou para entenderem o valor dos dados? Porque, às vezes, a barreira é tão grande de conhecimento que a pessoa não quer entrar naquilo, ela não quer mexer naquilo. Então, uma pessoa que é mais velha, que não é da época do SQL, que não é da época do Python, sei lá, ela vai olhar e falar, meu Deus, eu nunca vou conseguir me adequar a isso daqui. Então, assim, como que a gente rompe essas barreiras e delimita o que é essencial de fato, sabe? Para todo mundo conseguir fazer parte. E hoje em dia a gente não está conseguindo, as empresas não estão conseguindo integrar de uma forma que todo mundo faça parte. Então, um movimento que eu estava até antes da gente gravar hoje pensando foi a parte de People Analytics. O RH também está trazendo os dados. Então, você está vendo nomes diferentes aparecendo que, na verdade, são aquele mesmo profissional. Você não tem um profissional de People Analytics, mas você tem um profissional de dados que ele está trabalhando com análise de dados da área de People. É isso, e cada vez mais vai ser assim. E esse profissional de People Analytics, ou esse profissional da área de RH, às vezes, minimamente, ele já faz um trabalho atrelado ao People Analytics, ele não sabe o que ele está fazendo. Exatamente. Acontece muito disso. E é muito doido a gente falar sobre isso, porque ainda assim existe uma questão de que cultura ainda é algo que vamos deixar por último, né? Mas a gente viu também empresas que cresceram da noite para o dia. Então, vou me focar em resolver o problema, a empresa cresceu da noite para o dia, um monte de pessoa trabalhando em conjunto.
e aí uma série de dificuldades acontecendo. E aí é muito engraçado porque aí você vai falar assim, o problema está na cultura. E a gente tenta justificar que o problema não é a cultura. A gente tenta justificar que o problema está na comunicação entre as áreas. A gente tenta justificar que o problema está na má contratação daquele profissional. A gente tenta justificar que o problema é porque aquele profissional ele não performou o suficiente para que ele pudesse entregar um bom resultado. Só que a dor principal é a cultura. A cultura é a identidade da empresa. Eu falo para o meu filho de 10 anos, né? Uma vez ele me perguntou, o que é cultura, mãe? Eu falei assim, a gente não está em casa? Estamos em casa. A mamãe não passa para você uma educação? Aqui não temos as nossas regras, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, aqui dentro de casa? Sim. Então, isso é a cultura, a nossa cultura dentro de casa. Então, muitas coisas poderiam ser aceleradas, muitas das vezes, se pessoas olhassem para a cultura. Só que a cultura também está ligada a um resultado, muitas vezes, intangível. É um resultado que, muitas vezes, não é a questão financeira, né, que vai justificar lá na planilha do ROI no final do quarto. Então, a gente começa a olhar também que essas empresas, por mais que tentam fugir dessas necessidades, desses problemas, acabam barrando e voltando e parando essa cultura desse profissional. Então, imagine uma organização hoje, dentro da área de tecnologia, entregando uma solução ou tentando otimizar ou automatizar algum processo que não tem uma cultura. E aí precisa contratar um profissional lá fora. O profissional que chega, minimamente, ele vai precisar entender como que funciona todo um ecossistema interno para ele poder minimamente trabalhar e entregar o resultado dele. Se as áreas não se conversam e tudo é muito difícil, muito custoso, se não existe uma questão também relacionada a uma maturidade para lidar sobre aquela solução, aquela ferramenta, essas próprias empresas acabam perdendo bons profissionais dentro da área de mercado. Na pesquisa State of Data, quando a gente foi perguntar para os profissionais da área de dados o que faria eles trocarem de empresa ou uma nova contratação, o que eles colocaram primeiro que seria a questão olhando para o nível salário, mas quando seriam numa questão ao ideal de empresa, eles colocaram que seria essa maturidade hoje dentro das empresas, porque ainda falta, sim, essa possibilidade de utilizar não só soluções da área de tecnologia, mas essa cultura que ainda não existe e é tão difícil de se construir. E eu já trabalhei também em organizações dentro da área de tecnologia em que, por não existir essa cultura, então existia várias culturas dentro de um mesmo lugar. E isso, teoricamente, se torna caótico numa linha do tempo. Eu acho que isso vem muito da liderança, né? Como que a liderança, ela é de cima para baixo. Eu já tive situações na minha vida que eu tive líderes que confiavam muito em mim. Então, eu tinha muita liberdade para fazer, para propor coisas diferentes. E eu consegui mudar muita coisa por conta dessa liberdade. Então, não é todo lugar que os líderes eles têm a confiança de falar assim, olha, pode tocar, pode errar, tá tudo bem, entendeu? E eu sinto que isso é muito importante quando a gente fala de resultado, porque você só consegue fazer algo melhor se você testar. No momento de testar, muita coisa pode dar errado. Quando eu fazia desenho de projeto, eu tinha um hábito sempre de colocar uma gordurinha para melhoria e para correção. Então, assim, terminava e a gente tinha o prazo do pessoal falar assim, o que dá para melhorar, o que dá para otimizar, deu erro, conserta. E eu nunca atrasava o projeto, nunca atrasei. E era muito por conta disso. Eu colocava no roadmap o momento de errar. Então tá aqui, a gente tem um prazo de, 1 semana, 2 semanas para vocês errarem, pensarem sobre o erro, a gente refletir como vai fazer, como vai mudar, para vocês trazerem como que isso pode melhorar, otimizar. E é muito louco, porque vinha todo tipo de proposta. O meu cientista de dados era uma pessoa super criativa. Olha, super criativa. E ele trouxe... melhores, então. Ele trouxe ideias e propostas que, se a gente não tivesse diálogo ali, essa possibilidade de errar, nunca teria vida toda. A gente montou um modelo de processamento genial.
Mas todos colaboraram, porque a gente tinha um momento de vamos bater um papinho? Vamos. E aí, o que vocês estão achando? Como que vai ser? E esse ambiente seguro, ele é muito importante, ele está atrelado à cultura e ele também vai trazer resultados. Só como você falou, não é muito tangível. É isso. Não é muito mensurável. Como que você mensura o resultado do time criativo, de um time proativo? É difícil você ensinar criatividade hoje. É difícil. Um processo criativo, para quem é criativo como nós duas, é muito difícil você tangibilizar isso. Mas ele acontece, ele flui. Vão existir técnicas, vão existir formas de você poder estimular esse processo criativo em outras pessoas? Vão existir. Mas é muito difícil, entende? A cultura, ela vai para esse caminho muitas das vezes, né? E aí a gente precisa também ter pessoas que têm esse viés também da cultura, da importância de entregar esses resultados tangíveis que vão ser a longo prazo, né? É por isso que a gente vê empresas hoje, por exemplo, como o Grupo Boticário, muitas das vezes, que você vê a construção de cultura que eles têm ao longo desse processo, desse caminho, né? E a gente fez até algumas ações com eles de entendimento até mesmo de acessibilidade hoje de profissionais. E eles contaram um pouco sobre essas dores que eles tiveram de como a gente contrata muitas vezes um profissional dentro da área de dados que é cego. E a gente traz para o time da área de dados. E eles contrataram uma cientista de dados cega que hoje assume essa frente dentro. Mas que nesse processo, nesse início, foi muito difícil para eles, porque eles não sabiam como fazer isso. E foi muita dor, então eles acabaram encontrando ao longo do caminho coisas que eram simples e que nunca ninguém tinha olhado, muitas das vezes. Então a gente começa a ir para uma frente de que se fala muito de cultura hoje em dia, porque hoje a gente está com vários gargalos, né? A gente vai lá para avaliação de performance. Eu atuei numa empresa em que depois do período pós-pandemia, a gente tinha ali os rankings de performance e cada empresa tem o seu processo, mas você é pontuado ali por alguns critérios, né, muitas das vezes, né? Aí vai ter comunicação, proatividade, aquelas coisas maravilhosas que a gente acaba encontrando nessas avaliações. E tinha duas coisas, assim, que eu sempre era muito bem pontuado no quesito comunicação, mas a nível geral da empresa, assim, comunicação é algo que era muito latente, assim, era uma dor, uma necessidade. E um outro ponto também, acho que é uma provocação para os profissionais hoje, falando sobre essa questão de olhar para essas habilidades que a gente vai construir, é que na minha avaliação, assim como outras pessoas, tinha um ponto que era potencial. O quanto que aquele profissional tem o potencial daquele cargo, daquela área, ou de oportunidades que possam surgir. E eu lembro que na minha última avaliação, assim, antes de eu sair dessa empresa, o meu potencial sempre foi bem alto. E aí eu queria muito uma vaga e uma promoção dentro daquele ambiente. E o meu potencial tinha dado muito alto, assim, comparado à média da empresa. E eu falei assim, por que meu potencial, se eu tenho potencial, por que eu ainda estou aqui? Né? E eu acho que é muito também do que esses profissionais se questionam. Se eu sou muito bom nisso, por que eu ainda estou aqui nessa área? Por que eu ainda estou aqui nesse processo? Se eu enxergo além, por que eu ainda estou aqui? E aí eu identifiquei também que existe uma linha que divide a gente, do nosso momento atual, do próximo nível que você vai alcançar. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente para nessa linha, que é essa linha do potencial. Você acredita que você é muito bom naquilo, mas o que você também está fazendo para você ir para o próximo nível? Para você se autodesafiar? E aí existem dois caminhos super simples, entre aspas, mas primeiro assim, identificar hoje, se você é esse profissional, se a sua liderança chegou aonde você está olhando para esse potencial. Porque se essa liderança também não chegou lá, aonde se vende essa falsa ideia de que você também pode chegar lá, vai ser muito difícil, vai ser muito dolorido esse caminho. E possivelmente você vai desistir no meio do caminho e você vai se questionar se realmente você tem o potencial para aquilo. E o segundo ponto é você, sabendo qual é o seu potencial, se é isso que você quer alcançar, então começar a traçar possibilidades e objetivos que vai te levar para um próximo nível. Então, vou dar um exemplo, a gente está falando de comunicação. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa facilidade com a comunicação. Hoje, né? Porque anos ali estimulando e eu invisto muito nisso. Então, se eu sou um profissional hoje que vai para a comunicação, eu me coloquei nessa linha do potencial e falei assim, qual que é o próximo nível que eu quero alcançar? Então eu quero alcançar rádio, TV, então tá bom.
E aí eu fui fazer capacitações relacionadas à rádio, à TV, à televisão, a cinema, olhando para essa frente que me tiraria do meu momento atual e me levaria para um próximo nível onde outras pessoas muitas vezes ainda não chegaram até lá. E foi fácil? Não, porque isso ao longo do caminho vai te trazer um certo desconforto que vai ser muito dolorido, mas se você tiver com as pessoas certas, com as escolhas certas e os processos e os caminhos, para que esse caminho seja, de certa forma, mais facilitado muitas das vezes, quando houver essas situações de desconforto, você vai realmente ter a prova se realmente é esse caminho que você quer alcançar ou não. Mas os profissionais hoje em dia, acho que eles precisam olhar para isso também. Se o que não te agrada hoje, por que você ainda não está fazendo algo para ir para um próximo nível, sabe? Resumindo, people, plano de carreira é individual, tá? De tudo isso que ela falou, é o resumão. Porque eu acho que muitos profissionais esperam da liderança muitos plano de carreira, entendeu? E não é, a gente não é criança, a gente precisa saber aonde a gente tem que melhorar, aonde a gente é bom. Esse autoconhecimento é importante. Então, assim, quais cursos eu preciso fazer para atingir o próximo passo? E às vezes esse próximo passo não vai vir na empresa que você está, não vai vir no mercado, entendeu? E aí surge aquele também de ter um plano B. O que eu posso fazer? No que mais eu sou bom? Deixa eu começar. Medo de errar, sabe? Não ter medo de errar. Vai, descobre. Porque você pode fazer algo e no decorrer do caminho descobrir que aquilo dali é para você, ou descobrir um outro caminho. Então eu, por exemplo, nunca quis empreender na minha vida, sempre achei CLT a coisa mais confortável do universo. Mas eu comecei a minha empresa enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu era CLT. Tá vendo? E ela virou um projeto maior. Então, assim, era meu plano A? Nunca foi, mas virou meu plano A. Exatamente. E tá tudo bem errar, tá tudo bem a gente tentar coisas novas. E não tá escrito em pedra, não é porque a gente tentou que vai ter isso que mesmo. seguir aquele caminho. É isso. E é uma coisa que a gente estava conversando aqui no off, né? Que é aquela questão do senso de responsabilidade. A gente vê hoje que os profissionais, até mesmo em entrevistas, que acho que você deve ter passado por isso, às vezes as pessoas perguntam pra gente perguntas que são perguntas muito simples. E às vezes eu me questiono assim, sério que eu tenho que responder esse tipo de pergunta? Tipo assim, é simples esse processo. Mas é porque a gente também vê uma sociedade hoje, profissionais, que não querem assumir certas responsabilidades. Então, eu vou fazer isso daqui porque a Monique falou sobre isso e foi esse o caminho que ela projetou. Só que cada jornada é uma história. Então, a partir desse momento em que esse profissional ele assume esse senso de responsabilidade, não pelo cargo, mas pela vida dele, automaticamente tudo reverbera para que ele seja um profissional altamente destacado, principalmente dentro da área de dados. Porque empreender, por mais que possa ser um plano B, muitas das vezes, é o que vai te dar visibilidade de certas coisas, muitas vezes até mesmo estratégicas, para o seu dia a dia, entende? Trabalhar fica até mais gostosinho, sabe? Entende? Então, a gente tem que ter essa proatividade de ser... você falou sobre essa questão, né, da gente fazer nosso plano de carreira, que é individual, mas a gente tem que tomar posse daquilo que eu quero ser. Eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu sei aonde eu quero estar. Então, é ir para essa frente por esses caminhos, assim. E, de novo, né, a gente começou falando sobre... será que os times de dados precisam existir? E às vezes eu me questiono assim, quem são as pessoas que estão pensando na existência delas hoje dentro da sociedade, né? Até para a gente puxar o gancho para o tema de novo, e tem uma palavra em inglês que eu gosto muito, eu não sei se ela tem em português, assim, fiel à tradução, que é accountability. Que é a gente se responsabilizar. E muitas empresas têm isso nos valores, né? E não necessariamente, gente, é só para a empresa. A gente tem que ser accountable em tudo que a gente faz. No que a gente tem que saber o porquê que a gente começou e se responsabilizar pelos resultados. Então, quando a gente vai para algum lugar, quando a gente olha para uma pessoa querendo uma receita de bolo, é muito mais fácil a gente não assumir a responsabilidade quando vem um erro. Então, peraí, que nem você falou, porque, sei lá, a trajetória de fulano foi assim, eu vou fazer igual. E aí, quando dá errado, você pega e fala assim, poxa, não é tão bom assim o que fulano falou, essa trajetória não era tão... E a gente não para pensar o que eu poderia ter feito diferente
nessa trajetória, por que o erro veio, o que eu aprendi com ele. E eu acho que em dados a gente está muito nesse momento de entender os erros e os acertos e como que os times vão ficar daqui para frente. Porque uma coisa, eu tenho certeza, a estrutura que a gente vê hoje de times de dados, ela não está escrita em pedra. E não vai ser assim. E tá tudo bem, entendeu? Então, sobre a polêmica, né, Nick? Os times de dados vão continuar existindo ou não vão? O que você acha? Eu acredito em duas coisas. Você falou sobre as questões de valores, que eu preciso reforçar aqui, é que os valores das empresas não serão os valores dessas pessoas, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que se eu estou indo para uma empresa e ela tem os próprios valores delas estipulados, é para eu comparar com os meus valores pré-existentes como ser humano dentro da face da Terra, né? Então, só que muitas às vezes as pessoas, por não terem seus próprios valores já pré-determinados, acabam absorvendo os valores das empresas e se perdendo no meio do caminho. Mas sobre a sua pergunta, se os times de dados vão existir, eu acredito que eles vão, sim, existir. A gente precisa de vocês, tá? Eu espero não ser cancelada nesse episódio, né? Toda a comunidade de Data Hackers preciso representar aqui. Mas os times de dados, eles precisam existir, né? É que nem eu comentei, né? A gente, para se organizar em sociedade, a gente vai precisar delimitar padrões. E esses times de dados são padrões estipulados dentro da arquitetura, dentro da infraestrutura, dentro das empresas e organizações. Mas o que eu acredito é que esses times de dados têm que estar cada vez mais abertos a buscar novas possibilidades, a poder ter conexões realmente com outras áreas, para que, de certa forma, o valor do dado realmente seja um valor de negócio, ou realmente aquilo entregue um resultado que faça sentido para todo mundo. Porque o que eu vejo hoje também é que a gente tem essa discussão hoje dos profissionais dentro das empresas, sobre áreas mais técnicas. Eu sou mais técnico, então eu vou para a área de engenharia. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, eu vou para a área de analytics. Eu sou uma pessoa mais acadêmica, eu vou para a área da ciência de dados. A vida não é assim, né? A vida não é assim. Então, esses profissionais têm que estar mais abertos a novas possibilidades, porque amanhã outras escolhas surgirão e outras necessidades vão surgir na vida desses profissionais. Então, os times de dados vão existir sim, mas eu acredito que o que vai acontecer é essa descentralização somente da responsabilidade dentro da área de dados. Sim, e vão ser profissionais menos técnicos, eu acho. Não que assim, o técnico não seja importante, mas que nem você falou, outras skills para complementar. Então, é um profissional que ele vai precisar entender mais de mercado, não vai ser só entregar um código bem escrito, mas como que esse código está entregando valor e qual o valor na ponta, mensurar resultado financeiro. E hoje em dia, às vezes, os times muito técnicos, eles estão descolados dessa parte de resultado. E resultado não é só tempo de entrega. Entendeu? Não é só você estar ali no giro, quantos dias está ali, tá uma semana, está parado. Isso não é resultado. Isso daí vai impactar o custo, tá? Então, assim, um time que está alocado numa demanda há muito tempo, ele está um time custoso. E por que ele está desse jeito? Como pode gerar mais eficiência? Mas ele não é assim que se mensura o resultado. E aí a gente entra num próximo passo, que é como que essas demandas que esses times estão carregando vão virar resultado. E aí, quando esses times eles estão dentro de outros núcleos de vendas, de marketing, de RH, eles começam a ter um pouco da noção na ponta do que é resultado, de fato. E eu acho que é essa que é a adaptação que a gente vai ver nos próximos anos. E pegando só um último ponto, que você falou que cada vez esses profissionais vão estar menos técnicos, eu olho para o meu filho de 10 anos. Meu filho tem 10 anos hoje. Daqui a 20 anos, a área de tecnologia vai estar muito diferente. Eu fico analisando a forma como meu filho consome hoje o conteúdo e como ele lida com a tecnologia. Então, significa que meu filho, teoricamente, se ele quiser ir para a área de tecnologia, vou deixar registrado, quem sabe ele esteja dentro dessa frente, mas isso significa que daqui a 10, 20 anos, quando ele estiver introduzido dentro do mercado de trabalho, não é que ele vai ser menos técnico, é que toda uma infraestrutura que a gente está caminhando para que aconteça
vai estar numa camada menos da parte de tecnologia e mais uma camada de resolução mesmo do negócio, das dores, da automatização dos processos que já vão acontecer nos próximos anos, né? Então, a gente tem que começar já a olhar, até mesmo dentro de casa mesmo, para os nossos filhos, né? Como que esse processo vai ser daqui a 10, 15, 20 anos? Tá tomando uma forma que ele vai ser... vai caminhar sozinho, ele tá caminhando sozinho, né? Então, a gente vai ter que reaprender a estar inserido nesse sistema também. E o capital humano, ele vai ser muito importante. A questão da criatividade, da percepção dos problemas e de como resolver esses problemas. Exatamente. É muito humano isso. E vai ser cada vez mais valorizado. Só que para você entender como resolver problemas, você tem que aprender a olhar o mundo. Aquela percepção de mundo. Então, as pessoas precisam desenvolver isso. Não é receita de bolo e não vai ter receita de bolo. Quanto mais cedo as pessoas aceitarem que ir contra a maré da receita de bolo é o que vai manter elas ali ativas no mercado e alocadas, melhor. Porque é isso que é o profissional do futuro. Aquele profissional que não se satisfaz com o pronto, com a resposta certa. Não vai ter. Então, assim, gente, vocês não vão cancelar a gente, porque não é que a gente disse que não vai ter mais time de dados, a gente acredita que vai ter sim, e esses times, eles vão assumir um formato diferente, não é, dona Monique? Exatamente. Então, esses times, para mim, na minha concepção, eles vão ser mais descentralizados, né? Que é o que a gente quer que aconteça mesmo, para que a gente possa entregar muito mais valor aí para todas essas áreas, de todo esse mercado aí que a gente tem para alcançar ainda. É isso. Vamos se despedir? Bora se despedir. Pessoal, obrigada por participar aqui comigo, com a Monique. Adoramos gravar esse episódio do About Data. Sigam a gente, compartilhem e aproveitem os próximos episódios. É isso mesmo. Até mais. Até! Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers.